Bom, nós vamos falar hoje sobre finalidades da encarnação. Eu acho que está saindo. Melhorou, será? Finalidades da encarnação. Tudo isso que a gente vai falar hoje está no Livro dos Espíritos, eu me baseei por ali. E a gente pensa às vezes, de novo sobre encarnação, finalidade, mas sempre a gente aprende um pouquinho mais cada vez que a gente ouve um assunto Estava até comentando com o André que o Divaldo uma vez falou que logo que ele começou na doutrina, alguém falou para ele, leia o Livro dos Espíritos. Daí 2 dias ele já tinha lido. Leu? Li. Então lê de novo. Lê outra vez. Porque a cada vez, e depois de centenas de vezes, você vai ver que você ainda está aprendendo, né? Então a gente insiste às vezes nos assuntos e vamos lá. Gente, no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta, qual a finalidade da encarnação? E na pergunta 167, tá ruim, né? Tá. O técnico de som vai resolver aí. Foi mais longe. É porque respira e... Deu? Acho que tá bom, né? Qual a finalidade da reencarnação? Se a gente for ver, esses 2 termos estão usados praticamente com o mesmo sentido. Por quê? Encarnar é estar na carne. E reencarnar é estar na carne novamente, né? Então, o sentido é mais ou menos o mesmo, né? E o que significa encarnar ou reencarnar? O termo serve para designar a vida de um espírito na Terra ou qualquer outro planeta em que ele esteja revestido de matéria. Porque nós somos assim tão pretensiosos que nós achamos que só a Terra aqui que está, né, com os espíritos aqui, nós olhamos esse universo imenso aí e muitos acham que Deus colocou aí só para alegrar a nossa vista, né? E a gente sabe que a encarnação se faz em milhares e milhares de bilhões de mundos aí. Então, aonde o espírito estiver revestido de matéria, ele está encarnado. Se for uma segunda vez, ele está reencarnado, né? Então, até aí a coisa é muito simples. A gente sabe que a matéria é aqui do mundo. No plano espiritual, os espíritos não têm necessidade dessa matéria grosseira, embora o perispírito, né, que reveste o espírito aí, o perispírito é matéria, embora uma matéria mais sutil, invisível aos nossos olhos. Mas de uma maneira geral, a resposta dos espíritos para as 2 perguntas de Kardec é essa daqui: a encarnação é necessária ao duplo progresso do espírito, moral e intelectual, para chegar à perfeição. Isso nós falamos sempre, né, gente? Ninguém alça voos com uma asa quebrada, você tem que estar equilibrado. Então, o nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento espiritual vai ser à medida que o nosso conhecimento intelectual, a parte intelectual estiver desenvolvida, e a moral idem, né? Então ele fala, progresso individual, intelectual, através das atividades de estudo e trabalho. Tudo na nossa vida que nós fazemos, o nosso trabalho, o nosso estudo, aquilo que a gente aprende, nós vamos nos desenvolver intelectualmente. E o progresso moral, através do amor, pela necessidade recíproca de afeto, né, entre os homens. E a gente sempre costuma perguntar, qual é a mais difícil? Sem dúvida nenhuma o progresso moral, né? Porque o progresso intelectual, trabalhar, a gente trabalha, muitos a gente trabalha, fala, puxa, melhora a vida, né? Aprende, estuda, bastou você ter uma escola aí, você vai embora. Agora o progresso moral é o mais difícil, né? A gente sabe que quando a gente desencarna, quando a gente está no plano espiritual, não é uma regra geral, mas é a maioria que já tem condições disso. A gente vai para o plano espiritual, lá a gente revê os nossos erros, os acertos, aquilo que deve mudar, né? A gente estuda, melhora,
cresce, progride, aprende e faz planos para provar tudo isso quando a gente volta para a Terra, quando a gente reencarna, né? Por quê? Como numa escola, a gente estuda, o professor explica, a gente estuda, né? Aprende, e aí o que a gente vai fazer? Uma prova para ver se a gente aprendeu mesmo, certo? Para ver se a gente sabe aquilo que você deveria saber naquela série, para poder frequentar a série seguinte. A nossa vida é isso, no plano espiritual a gente aprende muito, a gente cresce, a gente progride, lógico, vamos falar isso das exceções, progride, cresce, mas é aqui na Terra, que a gente, aqui encarnado, ou em outro planeta, que a gente vai provar realmente aquilo que a gente aprendeu. Bom, vamos lá. Que a gente, aquilo é realmente aquilo que a gente aprendeu. E, ia falar, isso é uma regra geral para os espíritos numa determinada evolução, né? Porque muitos espíritos desencarnam, voltam para a Terra sem ter qualquer condição de entender, às vezes, o que se passou. Tem espíritos que reencarnam que não percebem nem que desencarnou e já está reencarnando de novo. São as reencarnações compulsórias. Então, a nova encarnação não é nenhum prêmio, nenhum mérito, nenhum castigo. Mas é o quê? Uma condição inerente à condição de cada espírito, ao conhecimento e à evolução de cada espírito, né? Então, claro que existem normas e regras, mas milhares de caminhos de exceções, né? Então, de uma maneira geral, nos mundos mais evoluídos ou menos evoluídos, a gente tem um número X de finalidades para estarmos encarnados. E os espíritos deram para Kardec uma lista aí das finalidades da encarnação, e que nós vamos ver então a resposta deles. Primeira delas, a mais difícil: expiação. Eu não gosto muito do termo pagar, né? Melhor a gente usar o termo resgatar. A primeira, expiação. Expiar significa resgatar, pagar. O que é a expiação? São as dores agudas, as doenças incuráveis, as doenças de nascença, cegueira, debilidade mental. Isso são, sem dúvida nenhuma, as expiações, né? As dores espirituais, as dores profundas que passamos muitas vezes, né? Com problemas insolúveis, entre aspas, que a gente acha, né? Essas são as dores da expiação. São aquelas dores que nós fizemos, provavelmente para os nossos, no passado, para pessoas que estavam ao nosso lado, né? Então, expiação consiste em passarmos, geralmente, por aquilo que fizemos. Tá ruim, né? O som. Que fizemos aos outros, abrangendo as dores físicas e espirituais. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, o Pai é tão misericordioso que Ele nos dá milhões de oportunidades, às vezes até a gente ter condições de expiar uma falha mais grave. Porque nós sabemos que todas as impressões, não vou falar muito disso, porque o Dr. Nelson que é craque para falar das impressões no perispírito, né? Mas todas as impressões, os nossos erros, como os nossos acertos, estão impressas no nosso perispírito, né? E elas só vão desaparecendo à medida que nós vamos resgatando as nossas dívidas, acertando os nossos problemas, né? E aí essas marcas, essas impressões no perispírito vão desaparecendo. E nós então vamos nos tornando cada vez melhores. Então, como eu falei, o Pai é tão misericordioso que Ele nos dá primeiro muitas oportunidades para que a gente se fortaleça para passar por uma expiação e firme. Quem teve oportunidade de ver, enquanto encarnado, o Jerônimo Mendonça,
Quem teve a oportunidade de ver, ficava impressionado. Eu tive aqui em Jaú uma vez que ele veio. Quando você olhava aquele hominho chegando, miudinho, raquítico, cego, deitado numa plataforma, porque era uma cama que tinha que ter numa posição, que ele tinha problemas seríssimos, não andava, cego, e com tudo isso ele fez milhares de coisas. Abriu abrigo para crianças, trabalhou com a doutrina com muita intensidade. E aí a gente ficava pensando, puxa, por que não é uma pessoa com tanto empenho em trabalhar e resgatando isso? Quem leu um livro dele que chama Asas da Liberdade, mostra uma das encarnações dele na Pérsia, lá, 3.000 anos atrás. 3.000 anos praticamente, 2.000, 3.000 anos atrás. E ele veio evoluindo nesse tempo todo, teve encarnações belíssimas. Quem leu alguma coisa a respeito dele, até se fortalecer totalmente, porque aí a nossa consciência exige de nós, não é Deus, não é o Pai, não é Ele que vai, você tem que pagar, não, a nossa consciência exige que a gente repare aquelas faltas. E ele veio depois desse tempo todo, quando já tinha passado por encarnações, né, com muito trabalho e com dedicação ao próximo, mas ele veio e ele exigiu dele que passasse por essa prova para resgatar aquelas faltas de quase 3.000 anos atrás. Então, a gente fica, às vezes, a gente tem um pouco de, nossa, como eu tenho uma vida tão tranquila, né? Será que dá até um pouquinho de medo de estar tranquila demais, porque nós estamos nos preparando. Mas, gente, nós estamos, felizmente, a gente sabe que nós estamos passando dessa fase do planeta. Nós estamos saindo, né, da expiação e provas para passar por um planeta de regeneração. Então vamos aproveitar essa oportunidade, assim, vamos nos agarrar a ela com unhas e dentes para que a gente possa herdar a terra, como disse Jesus, né? Outra finalidade da encarnação é a prova. Então, aquilo lá que eu falei, de uma maneira geral, a vida aqui na Terra é uma prova para o espírito. Ele aprende no mundo espiritual, se torna melhor, mais compreensivo, evolui nos seus conhecimentos, mas é encarnado que ele vai provar se ele aprendeu realmente. Ó. Melhorou? Às vezes, uma prova, gente, torna-se uma expiação. Porque o que são as provas, né? As provas são paciência, coragem, resignação, tolerância, renúncia, amor. A gente está vendo que a prova não é sofrimento, né? São aquilo que a gente tem que mostrar que o nosso espírito já aprendeu, certo? Se a gente sem resignação, sem paciência, não consegue passar por essas provas, se torna uma expiação. Porque a gente, por muito pouco, a gente se irrita, a gente se torna rancoroso, se torna mal-humorado. Isso aí traz uma gastrite, traz um problema cardíaco, traz um câncer, torna-se uma expiação. Por isso que sempre se fala que a dor é obrigatória. Todos nós temos um probleminha para passar aqui. Agora, o sofrimento é opcional. Mas como o sofrimento? Se a gente aceitar a dor com coragem, com resignação, você supera. Senão, você vai sofrer muito mais. Então, sofrer é uma opção que nós podemos, muitas vezes, escolher. Certo? Terceira finalidade da encarnação, a missão. Gente, missão é uma tarefa a ser cumprida que nós nos propusemos no plano espiritual. Todos temos uma missão, todos temos uma missão, todos. Nós vamos ver aqui. Aquilo que eu me propus no plano espiritual é uma missão que eu tenho que cumprir aqui. E todas as missões são importantíssimas. Tão importante quanto ser o presidente da República é aquele que ara a terra e produz. Idêntica à missão. Vai da responsabilidade e do dever de cada um. Se bem cumprido, cumpriu a missão. Então, às vezes, é muito mais fácil, acho que, ser
um trabalhador do que um presidente, né? Não por causa do cargo, mas pela responsabilidade, porque a responsabilidade da nossa missão é que vai ser cobrada de nós, né? Que vai ser, quer dizer, nós mesmos vamos nos cobrar, não é que vai ser cobrado, nós vamos nos cobrar. Então, como missão, nós temos um monte então, como eu falei, cada um tem sua missão, né? Para cumprir. Cada um de nós tem que ser útil de alguma maneira na vida, senão estaríamos aqui de passagem, passeio, né? E estamos aqui aprendendo e crescendo. Então nós temos as missões várias. Então vamos lá. Dos pais. Gente, é uma missão que não é fácil. Você pôr uma criança, um filho no mundo hoje e tentar educá-lo dentro das regras de moral, de honestidade, de princípios, quando se vê tanta coisa errada, né? Aí a gente fica bastante preocupado, mas não importa, a gente tem que fazer o que é certo, ensinar para o filho, né, aquilo que é certo, é nossa responsabilidade, nós assumimos essa responsabilidade e temos que fazer o máximo de nós mesmos. Desde que o pai tenha cumprido a sua parte, desde que os pais tenham dado o máximo de si, a responsabilidade é desse espírito que não soube aproveitar a oportunidade que Deus lhe deu de ter pais carinhosos que ensinaram e tudo. Então, cumprimos a nossa missão muito bem. Se não deu certo, a responsabilidade não é nossa. Sofremos, e como? Né? Quando a gente vê um filho desencaminhado. Mas fizemos a nossa parte. A missão dos educadores, gente. O Orson falou aqui uma vez numa palestra que quem trabalha com criança, quem escola, evangeliza, num abrigo infantil, essas pessoas que trabalham com criança têm bônus dobrado no plano espiritual. Tal a responsabilidade da educação das crianças. Então, é bem grande a missão dos educadores, aqueles que escolheram ser professores, né, trabalhar com criança. A missão dos homens de ciência, quanta coisa, né, eles nos trouxeram para melhorar a nossa vida, quanto vacinas, cura de várias doenças, progresso, isso aqui, olha, a gente falando aqui sem precisar nem segurar um microfone. Então, são coisas assim que essas pessoas vêm com a missão justamente para melhorar a nossa vida. Eu lembro muito desse exemplo de Thomas Edison, que fez quase 1000 tentativas para inventar a lâmpada, e cada uma ele falava, não, essa não é a maneira correta, e foi a luta. E quando ele conseguiu, perguntaram para ele, nossa, você teve uma inspiração? O que ele falou? 1% de inspiração e 99% de transpiração. Quer dizer, se nós temos alguma coisa para uma missão, nós temos que dar o sangue para fazer corretamente isso, né? Então, essa missão desses homens de ciência. Gente, o trabalho daqueles que desempenham a missão de paz e amor na Terra, né? Se a gente vê assim, quantos espíritos evoluidíssimos que vieram com essa missão, porque essa missão realmente, Chico, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides Barçanufo, o nosso... Não, o médico, como é que ele chama? O Bezerra de Menezes, milhares, né? Irmã Dulce, e a gente sabe aí dessas pessoas que dedicaram a vida a atender o próximo, a missão de amor e paz na Terra, sem pensar daqueles que lutam também por reformas sociais, né? Se a gente começar a analisar, gente, desde que o mundo é mundo, existem esses espíritos, o Pai nos manda esses espíritos. Primeiro código de leis do mundo, o professor ali sabe qual foi, o código de Hammurabi, né? Lá atrás, 4, 5 mil anos atrás, que era o olho por olho, dente por dente, mas não deixava de ser o início, para aquele homem primitivo, ainda cheio de defeitos, o início de uma lei, né, para segurar, conter um pouco os impulsos negativos do homem. E assim vem, né, o homem vai crescendo e novas leis vão surgindo. Os filósofos franceses que lutaram, que resultou a Revolução Francesa, pelo ideal de liberdade, igualdade e fraternidade,
os nossos abolicionistas aqui no Brasil, né, que lutaram para a abolição dos escravos, e sem contar, assim, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, todos esses espíritos que vieram para trazer alguma coisa melhor para a sociedade. E aqueles que vêm com uma missão, que nem precisariam, né, reencarnar mais na Terra, e vêm com o maior amor do mundo para trazer para a gente todos os seus ensinamentos, né? O Jesus, e claro, não poderíamos deixar de falar, né? Para ser mãe de Jesus, ela tinha que ser realmente um espírito evoluidíssimo, elevado, e que veio à Terra e passou pela dor que passou, né? Então a missão realmente é uma das grandes finalidades de estarmos encarnados. A quarta que ele mostra ali, cooperação na obra do Criador. A gente, como eu falei, a gente não está aqui de passeio. Cada um de nós tem a responsabilidade com a obra do Criador. Estamos aqui encarnados num planeta, né, que está passando por uma transição, e nós temos que fazer a nossa parte. Tudo na natureza se encaixa e se encadeia, né? O trabalho do ser humano é importantíssimo para a vida, né, no planeta. Pelo trabalho que cada um de nós desenvolve, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria, modificando ali, preservando ali, acertando do outro lado, ele vai auxiliar no progresso do mundo e, consequentemente, na evolução do planeta, né? Quando Jesus falou, os bons herdarão a terra, né? O que ele estava falando? A partir do momento que fizermos a nossa parte, que preservarmos, que conseguirmos cuidar dessa abençoada terra, que, gente, sendo um planeta de expiação e prova, a terra é maravilhosa. A gente de vez em quando recebe, né, por e-mail, pelo Facebook aí, fotografias de lugares na Terra que a gente fala, não é possível, só a mão de Deus mesmo, né? Imagina quando formos um planeta de regeneração, então, onde tudo isso vai continuar mais bonito e limpo, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte nessa, cooperando na obra do Pai, que nos deu esse planeta abençoado, né? Que cada um que a gente possa fazer a nossa parte. Que eu acabei de falar, cada ser humano tem uma parcela de cooperação para o desenvolvimento do planeta como um todo. Não adianta esperarmos, né, como fala o Simonetti, uma nave espacial chegar aqui, sugar tudo que é negativo, levar embora e o planeta vai ficar uma maravilha. Não, o planeta fica vazio, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, né, trabalhando para que a gente possa realmente herdar a Terra como um planeta de regeneração. Na próxima encarnação, se Deus quiser, né? A gente demora uns 200 anos lá e volta. Vamos estar aqui. Não, mas é brincadeira. Vamos, né, fazer o nosso trabalho para sermos realmente herdeiros dessa terra. Outra finalidade da encarnação: ajudar a desenvolver a inteligência. A gente está cansado de escutar isso, né? O homem foi criado, o espírito foi criado simples e ignorante, né? Deus nos criou, não é o homem, é o espírito, mas o espírito foi criado simples e ignorante. E Deus nos deu duas coisas maravilhosas. Quais são? Liberdade e inteligência. O mundo está aí, é só vocês, né, usarem essas duas coisas que Ele nos deu: livre-arbítrio e inteligência. E é através da inteligência, gente, que o mundo evoluiu. Se a gente começar a pensar lá atrás, os primeiros homens, né? Os primeiros homens aqui, vamos pensar na Terra. Vamos imaginar que a gente tenha sido iniciado a nossa jornada como espírito, como homens, né? Já espírito formado mesmo, porque a gente sabe que existe toda uma evolução, mas não é o momento aqui desse assunto.
Então vamos pensar que a gente chegou aqui na Terra logo no comecinho do desenvolvimento da Terra. Como que nós chegamos hoje a ter um celular, né? A ter toda essa... O mundo, o planeta Terra ficou uma aldeia global porque você se comunica com as pessoas em questão de segundos do outro lado do mundo, né? As coisas estão acontecendo lá, você está vendo aqui. Como tudo isso foi evoluindo? Através do quê? Da inteligência. Através do desenvolvimento da inteligência. Quer dizer, nada foi dado de graça. Então, se alguém inventou a máquina, né? A locomotiva a vapor, que na Inglaterra, a Revolução Industrial que revolucionou o mundo, ele só inventou porque lá atrás o homem conseguiu controlar o fogo, inventou a roda e assim, em cima de cada invenção, outras foram sendo feitas, né? Como chama, professor, o que inventou a imprensa? O Gutenberg. Gutenberg, né? Quando ele desenvolveu a imprensa, foi assim um sucesso, porque os livros começaram, os livros que antes eram todos manuscritos, a cultura era de meia dúzia de pessoas, de repente os livros impressos o mundo podia ler, né? Depois disso o progresso vem correndo. Agora, imagina se a gente tivesse uma única encarnação, nós tínhamos vivido lá naquela época e inventado a roda, nós estávamos andando, né, com roda de madeira até hoje. Então é através da encarnação, da reencarnação, que o homem passou da selvageria à civilização e ao progresso cada vez mais. E é contínuo, o progresso não para nunca, né? E a gente leva até um susto, porque as coisas são tão rápidas que não adianta você querer comprar o último tipo de computador, porque você vai ter 2 dias, porque no dia seguinte já tem o outro. Então a coisa evolui a cada momento, né? Bom, continuando, a 6ª finalidade da encarnação: restabelecimento do equilíbrio mental. Pelo esquecimento do passado, essa daqui é uma das que a gente gosta bastante de falar, quer dizer, gosta de todas, mas pelo esquecimento do passado é possível conviver com espíritos com os quais tivemos problemas em outras encarnações, permitindo assim ao espírito restabelecer a harmonia vibratória, restabelecer um equilíbrio mental. A gente costuma falar costuma falar não, é a realidade. Por que nós nascemos numa família? Ali a família é o local onde estão reunidos espíritos que precisam conviver juntos. Não é muito mais fácil às vezes você conviver com um amigo do que com alguém, com um familiar? Né? Então tem até um ditado que fala assim, a escolha faz amigos, o acaso os parentes. Essa pessoa não tinha noção de reencarnação, porque não é o acaso não, né? Nós escolhemos a nossa família no plano espiritual porque nós temos necessidade de conviver com aqueles espíritos. E muitas vezes temos uma afinidade imensa entre os familiares e de repente 1, 2 ali que são alguns problemas que a gente tem que ter paciência, né, com eles e tudo. Por quê? Porque é no lar, gente, com amor entre marido e mulher, entre o pai e filhos, entre irmãos, que a gente vai realmente fazer, porque a coisa mais fácil do mundo é amar filho, né? Então, geralmente vem um filho bastante problemático que você tem que aprender a amar, porque sabe-se lá o que houve anteriormente. Mas a gente então é no lar que as coisas vão se ajeitando. O Emmanuel diz que o lar é o cadinho das almas endividadas. Aí eu falei, meu Deus, cadinho, eu ficava pensando, que cadinho? Um cantinho? Não, gente, cadinho é um caldeirão metálico que aguenta altas temperaturas para derreter alguns metais. Então é lugar de calor mesmo para viver. Então é o cadinho mesmo, é um lugar difícil ali onde você vai juntar essas almas endividadas. E através, claro, desse restabelecimento, a gente vai limpando as marquinhas do nosso perispírito e vamos nos afinando cada vez mais com aquelas pessoas que precisamos, né? E a 7ª
Não, falei isso aí, não coloquei. Então, o encontro de espíritos inimigos no seio da mesma família, constitui. Muitas vezes a gente vem, perde, né, a encarnação, perde não, mas aquele problema que tinha que ser resolvido, não foi resolvido. Então, para quem não resolveu, não perdoou, vem provas e expiações. Para aqueles que souberam perdoar, é o reequilíbrio mental e o progresso espiritual, certo? 7º, refazimento do corpo perispiritual. Está acabando, viu, gente? É mais 5 minutos. Nós somos formados por espírito, perispírito e matéria. Também não precisamos falar muito isso, porque quem está fazendo o ESD, falar nisso, era esse o assunto que eu tinha para falar. Lembrem de eu avisar, falar do ESD depois. Está sabendo, está estudando, quem está lendo, quem está frequentando os cursos das palestras, está cansado de saber que nós somos feitos, né, formados por espírito, perispírito e matéria. O perispírito é que guarda as impressões recebidas durante a nossa encarnação. Então, se fizermos mau uso do nosso corpo físico, vícios, né, bebida, droga, cigarro, os vícios que a gente sabe, gula, suicídio, abusos sexuais, tudo isso, gente, fica aí gravado no nosso perispírito e muitas vezes precisaremos de várias encarnações para que a gente possa refazer o perispírito. Muitos espíritas, e às vezes alguém que começa a aprender sobre encarnação, gosta de falar, fulano é assim, porque na outra encarnação foi suicida. Tem esse problema porque não cabe a nós termos qualquer tipo de pensamento ou julgamento, porque o Pai nos dá essa oportunidade maravilhosa de nos reequilibrarmos, de reequilibrar. O que aconteceu, o que é passado, isso aí não vai mudar. O que nós temos que ser é amáveis, amorosos, com o nosso próximo, seja ele com o problema que tem. Porque se estamos convivendo juntos, gente, é porque também temos dívidas e compromissos, né? Não somos melhores que ninguém por estarmos aqui, por sabermos isso. Temos sim a mais responsabilidade, muito mais. Porque se a gente sabe toda essa, né, essa sequência aí que a gente está falando, as finalidades da encarnação de estarmos aqui, se a gente sabe isso, claro, quanto mais se sabe, mais é cobrado. Eu sempre falo, não se cobra um problema de física de uma criança de 5ª série, mas no 3º colegial ele tem que saber. E nós não estamos no 3º colegial, mas já estamos bem além da 1ª série, né? Com todo esse conhecimento que a doutrina nos traz. Então, a gente vê então, gente, através disso aí, que nós não estamos aqui de passagem, e a vida não é simplesmente nascer, crescer, morrer e gozar das delícias do mundo espiritual. De jeito nenhum. Segundo Kardec, a lei é nascer, crescer, morrer, renascer e progredir continuamente. Essa é a nossa caminhada. Como eu falei, o progresso é contínuo e nós vamos crescendo continuamente até chegarmos à perfeição relativa, porque a gente sabe que a perfeição absoluta é Deus, né? Mas nós vamos chegar ao máximo. Então vamos ver que qualquer motivo pelo qual estamos encarnados, uma certeza a gente tem, né? Todos os momentos devem ser aproveitados em benefício do nosso crescimento espiritual, do nosso desenvolvimento, em que possamos ir nos melhorando cada vez mais, para que possamos, se tivermos ainda algumas dívidas, a nossa consciência vai nos cobrar, mas que a gente vai estar fortalecido, confiante na justiça do Pai, no amor do Pai, que não vai nos deixar abandonados, né? Vamos ter sempre a proteção do alto, da espiritualidade, que está sempre nos auxiliando, nos intuindo na nossa caminhada. Nós aqui somos meio surdos de vez em quando e não ouvimos, né? Às vezes também não queremos enxergar, mas se a gente analisar, a gente vai ver que a gente tem, assim, milhares de oportunidades e ajuda de todos os lados.
Então a gente até estava comentando quinta-feira ali com o seu Vicente, a respeito das lembranças. Por que a gente não lembra, né, das outras encarnações? Até saiu uma discussão bem gostosa, porque... Então eu vou perguntar, viu, seu Vicente? Quem aqui gostaria de lembrar o que foi na outra encarnação? Vamos lá. Todo mundo é a minha opinião. Eu falei, a gente já vai chegar no plano espiritual, eu penso, ai meu Deus, que vergonha a hora que eu chegar lá e olhar o que eu já fiz lá para trás. Então vou tentar, né, não ter tanta vergonha dessa encarnação. Então eu quero saber realmente quando eu chegar lá, lógico, uma hora a gente vai saber, né? Mas agora no momento realmente é preferível que a gente não saiba, porque para mim as dificuldades aumentariam, né? Imagina a gente saber que está num lar com várias pessoas ali e que um deles, a gente teve aquele problema seríssimo, né, de inimizade, até de ter matado um ao outro, e você está convivendo ali. Não, se Deus nos deu o esquecimento, é porque realmente Ele é extremamente benéfico para o nosso crescimento. Claro, existe até hoje uma terapia de vidas passadas, no sentido de ajudar, mas é uma coisa muito séria, né? De ajudar alguém que realmente não consiga resolver um problema. Mas não é muito simples, não. E até uma próxima oportunidade. Obrigada.